Durante muito tempo eu acreditei que fazer audiovisual era uma de duas coisas. Ou eu ia fazer arte o tempo todo e ser reconhecido por isso, ou eu ia pagar minhas contas. E quanto mais eu trabalho, mais eu percebo que a gente vive a maior parte do tempo no meio disso. Porque assim, todas as vezes que a gente vai falar sobre audiovisual, não é só sobre a estética, sobre o plano, sobre como foi feito. Mas a gente também tem que conversar sobre o dinheiro, sobre tempo, sobre energia gasta em um projeto. Quando a gente olha para a história do cinema, olha para alguns diretores, para algumas pessoas de relevância no meio, a gente até romantiza como é fácil fazer. Mas quase nunca a gente lembra daqueles filmes que tinham um orçamento apertado, pouquíssimo tempo, equipamento às vezes emprestado e só tinham um desejo claro para eles: fazer. A ideia central, e ela é simples, desconfortável, sim, mais simples. O audiovisual nunca foi só arte. Ele, na verdade, sempre foi trabalho. E trabalho sempre vem de uma necessidade. Quando a gente vê nas telinhas, nas telonas, uma campanha, um branded, um comercial, e traz aquelas emoções pra gente e tem uma história legal, a gente normalmente tende a olhar só pro resultado final, só pro vídeo final e falar: meu Deus, como isso é arte. Mas normalmente a gente não lembra que por trás desse filme teve um briefing, um prazo, um orçamento e uma negociação e envolveu dinheiro. E existiu alguém tentando equilibrar esses dois lados, o lado da arte, o lado do conceito, da ideia, da genialidade, ou um lado do briefing, do prazo, do orçamento. A eterna balança entre criar algo relevante, bonito e legal, ou um lado de entregar algo que funcione e dê resultados para o cliente no final. Talvez o mais interessante seja perceber que isso não exclui o nosso lado criativo, de forma nenhuma. Muitas das vezes, essa pressão pela negociação, pelo prazo, pelo briefing, por encontrar algo e solucionar o problema do nosso cliente, traz normalmente aquelas ideias mais malucas que a gente tem. Fica um pouco mais interessante quando a gente aprofunda essa ideia. Pega aí o YouTube, por exemplo. A gente escuta muito dizer que tem pessoas que criam vídeos de verdade e outras que fazem conteúdo para o algoritmo, como se um fosse puro e o outro fosse corrompido. Mas a verdade é clara, ninguém vive no YouTube só de intenção artística. Mesmo os criadores mais espontâneos que você conhece aí do YouTube, eles ainda tomam decisões estratégicas, tanto no título, quanto na thumb, quanto na descrição, os assuntos que eles vão falar, tudo isso vem de forma estratégica, mesmo que o vídeo ande de forma espontânea. E tudo isso indica se o vídeo vai continuar existindo ou não, porque é uma métrica que faz muita diferença. Pensa comigo. Quando um criador de conteúdo aí no YouTube ou no Instagram ou em qualquer outra rede social cria um conteúdo adaptado para um patrocínio, isso não é necessariamente uma traição à arte. A gente conhece diversos criadores em uma dessas plataformas e fazem isso de uma forma espetacular. E às vezes a gente nem sente que está passando por uma publicidade. No cinema independente isso acontece direto. Existem diversos filmes que são feitos pensados em festivais específicos, são feitos pensados em linhas de financiamento, são feitos pensados em um patrocínio específico. Isso também acontece no cinema e não desvaloriza a arte. Esses filmes não deixam de ser menos filmes por serem pensados dessa forma. A arte ela só é expressa moldada pelo ambiente onde ela está. E até mesmo diretores assim extremamente autorais, muitas das vezes eles também não têm aquele financiamento gigantesco para fazer o filme deles. Eles precisam pensar dentro das limitações que eles têm. Mas isso muitas das vezes abre a mente deles para criar coisas extraordinárias. E talvez chegamos agora no nosso ponto central. A ideia de como o audiovisual brasileiro hoje anda na maior parte do seu tempo. É misturando arte, fazendo bem feito, bonito, com uma sobrevivência. Dinheiro, pensando em orçamento, pensando em prazo, pensando em dar soluções para os nossos clientes dentro da publicidade. Essa dualidade aparece muito no nosso dia a dia. Aparece quando um cliente manda pra gente uma referência exorbitante de um filme de Hollywood para um Reels do Instagram. Aparece novamente quando a gente pensa que o nosso orçamento não corresponde às expectativas que estão sendo criadas pelo nosso cliente. E aparece também quando a gente tem que tomar ela difícil decisão, onde a gente pensa em fazer aquele plano extremamente bonito, mas que vai levar mais tempo de produção. Isso é igual a mais dinheiro ou um plano possível mais rápido e já vai entregar e o cliente vai ficar super satisfeito. Uma coisa que eu ainda estou aprendendo sobre o audiovisual, sobre amadurecer no audiovisual, e não é sobre largar
a ideia de fazer arte. Na verdade, aprender a negociar uma realidade que eu tenho sem perder as intenções de fazer algo da maneira como eu quero fazer. E isso reflete nas nossas escolhas para filmagem. Às vezes a gente vai reduzir a quantidade de equipamento ou a quantidade de equipe pensando que o vídeo precisa ser mais ágil. Às vezes o vídeo vai ser mais RAW, sem tanta edição, sem tanta iluminação, sem tanto frufru, porque o vídeo precisa ser mais RAW para ela plataforma, para ela rede social. Isso vale tanto para a publicidade quanto para as redes sociais e não deixam de ser uma publicidade também. Todos o que a gente faz no set sempre é pensado em economia de dinheiro e tempo bem gasto. Quando a gente aceita um projeto, a gente toma a decisão não somente pensando no que a gente vai criar. Normalmente essa é a decisão mais clara pra gente e a gente fala da boca para fora. Mas ao redor disso também tem outras decisões sendo tomadas. O tempo que a gente vai gastar nesse projeto, quais outros projetos a gente vai ter junto com esse. E tudo isso passa pelo fator dinheiro, economia e tempo. Tomada de decisão, sabe? E é isso. No audiovisual, muitas das vezes a gente escolhe um projeto pensando no quanto a gente vai receber trabalhando nele. E às vezes, em outros projetos, a gente pensa o quanto a gente quer expressar a nossa arte, a nossa forma de ver o mundo, os nossos enquadramentos. Talvez aí esteja o nosso maior erro, tentar separar esses dois mundos. O criativo, do profissional, a arte do fazer dinheiro. Isso não se separa, isso anda junto. No fim das contas, o audiovisual é esse ambiente meio doido, onde a gente tenta fazer a arte, mas ao mesmo tempo paga os nossos boletos. Onde a gente tenta e busca a beleza mesmo em lugares onde esses processos não são tão respeitados. Onde a criação não vem apesar da sobrevivência, ela vem junto com ela. Existe uma frase, e para mim faz muito sentido. Ela disse assim, eu vou ler na minha colinha. Talvez fazer audiovisual seja aceitar que toda imagem carrega duas intenções. A de expressar alguma coisa e a de continuar existindo. E talvez, só talvez, isso não seja perder a sua arte, mas na verdade aprender a sustentá-la. Mas é isso. Eu sou o Gabriel, um estudante, aspirante a diretor de fotografia. Esse conteúdo aqui é mais uma conversa aberta. Eu trouxe aqui provocações, ideias, conceitos. Eu acho que a gente precisa discutir sobre isso, conversar sobre o audiovisual, entender como o Brasil hoje, o audiovisual, tanto no Brasil quanto no mundo, está acontecendo. Existem algumas coisas que ameaçam o nosso mercado. E discussões como essas são necessárias para que nós não caímos em falácias, em ideias, em conceitos e em terrorismos, pensando que a nossa profissão vai acabar. É isso. A gente ainda tem muito chão pela frente, tem muito filme para ser feito, tem muita publicidade para ganhar muito dinheiro. Vamos conversar. A aba de comentários está aberta. Fale o que você pensa sobre esse assunto. Eu disse, não é uma verdade absoluta. São os devaneios de uma noite pensando sobre a ideia de a gente tem que separar arte do dinheiro, ou os dois andam de mão dadas. É isso aí. Vamos conversar.